Olá pessoal, como sempre você é muito bem-vindo ao Valdoria Treinamentos. Mais uma apresentação sobre tanques. A primeira foi sobre características construtivas de tanques. Segunda, cenários críticos. Terceira, resfriamento de tanques. Essa será sobre câmaras de espuma, um tema bem interessante para quem atua nessa área de emergências. Normalmente, parques de armazenamentos de líquidos combustíveis inflamáveis são protegidos por sistemas de resfriamentos, conforme a gente já viu na apresentação anterior, bem como sistemas de combates, que pode ser por câmaras de espuma, sistema fixo de espuma, sistema semifixo de espuma e canhões móveis e portáteis. Há basicamente três tipos de câmaras de espuma, sendo MCS para tanques de teto fixo, câmara TC, que na realidade é uma MCS dotada de um tubo cascata, também para tanques de teto fixo, e a câmara TF, tanque de teto flutuante, que pode ser só para a área do selo, bem como para a área total do tanque. Há ainda a possibilidade de um sistema de injeção subsuperficial que injeta a espuma na base de tanques de armazenamento de hidrocarbonetos. Nos tanques de teto fixo podemos usar a MCS 9, 17, 33 ou 55, conforme as vazões necessárias, que pode ser de 143 a 3.917 litros por minuto. Já tanques de teto flutuante, TF9, 17, 33, 55, de 178 a 3.906 litros por minuto. A ABNT NBR 17505 estabelece número mínimo de câmaras de espuma, sendo necessária a instalação a partir dos 9 metros de diâmetro e altura superior a 6 metros. Temos aqui uma tabela: tanques com diâmetro menor que 24 metros, uma câmara de espuma, e menor ou igual a 60 metros, 6 câmaras, sendo que a partir de 60 metros de diâmetro, uma câmara para cada 465 metros a mais, podendo chegar a um total de até 12 câmaras em um único tanque. A primeira coisa é conhecer a taxa de aplicação de espuma, que é a quantidade ou volume de solução de espuma, que é água mais LGE, em litros, a ser aplicada em 1 metro quadrado durante 1 minuto. A ABNT NBR 17505 estabelece que para hidrocarbonetos, taxa de 4,1 litros de solução por minuto por metro quadrado, e no caso de solventes polares, 6 litros de solução por minuto por metro quadrado. E para a gente saber o volume total, temos que calcular a área do tanque, que é feita pela fórmula π vezes raio ao quadrado. Estabelece também o tempo mínimo de aplicação de espuma, sendo 55 minutos para hidrocarbonetos da classe 1, 30 minutos classe 2 e 55 minutos para solventes polares. Vamos ver um exemplo prático. Tanque de 80 metros que possui uma área de 5.024 metros quadrados. Considerando a taxa de aplicação para hidrocarbonetos classe 1 em 4,1, teríamos 20.600 litros de solução por minuto. Isso daria um total de 1.133.000
litros de solução, que é água mais LGE. Se usarmos LGE 1%, teríamos um consumo de 11.330 litros. E LGE 3%, 33.990 litros, aproximadamente 40 mil litros. Lembrando sempre de manter sempre uma boa reserva a mais, em função da possível margem de erro do dosador. Bem, a norma diz que tanques entre 54 e 60 metros de diâmetro tenham 6 câmaras de espuma, sendo que tanques maiores de 60 metros, uma câmara de espuma a mais para cada acréscimo de 465 metros quadrados. Fazendo aqui um cálculo, um tanque de 60 metros tem uma área de 2.826 metros quadrados. Já o nosso exemplo, tanque de 80 metros, área de 5.024 metros quadrados. A diferença, fazendo aqui a subtração, 2.198 metros quadrados, dividido pela área de acréscimo, teríamos, então, aproximadamente 5 câmaras de espuma a mais. Então, esse tanque de 80 metros, 6 mais 5, total de 11 câmaras de espuma. Nesse tanque, vimos que precisamos de uma vazão de 20.600 litros de solução por minuto. Considerando as 11 câmaras de espuma, teríamos então uma vazão de 1.873 litros de solução por câmara. Nessa tabela de câmaras, tanques de teto flutuante, isso porque acima de 55 metros, normalmente são tanques de teto flutuante. Usaríamos então câmaras do tipo TF33, que possibilita vazão de 666 a 2.358 litros por minuto, conforme o diâmetro da sua placa de orifício. Agora que conhecemos a vazão por câmara de espuma e também o modelo, vamos definir o diâmetro da placa de orifício, usando aqui uma fórmula fornecida por um dos fabricantes de câmara de espuma. Temos aqui o D, que corresponde ao diâmetro a ser verificado, Q, a vazão de solução. Nota que está pedindo em GPM, transformando então, temos 495 GPM. E a pressão de entrada na placa, que pode ser de 40 a 100 PSI, vamos usar aqui o valor máximo. Fazendo esse cálculo, temos então um diâmetro de 1,649 polegada em cada placa de orifício. Há ainda uma outra questão que pode influenciar no cálculo do diâmetro das placas de orifícios. Observe que nem sempre as distâncias entre as tomadas de solução e as câmaras são as mesmas. Devemos então calcular as perdas de cargas, levando em consideração as distâncias das linhas, bem como o seu diâmetro, números e tipos de curvas. Definir então um padrão operacional, por exemplo, 100 PSI na entrada da câmara, 156 PSI ou 11 kg nas tomadas de solução. Isso facilita muito as operações de combate. Periodicamente, os tanques precisam sair para manutenção. Uma boa prática é a gente fazer marcação no cabo das placas de orifício, colocando então o diâmetro e ainda o número do tanque e a sua posição geográfica, norte, sul, leste, oeste, evitando assim a sua troca no momento da recolocação nas câmaras
na ocasião em que os tanques voltarem em operações normais. Vamos então conhecer melhor as câmaras? Vamos começar com a MCS, tanques de teto fixo, uma vista lateral, uma vista superior. Observe, aqui está a linha de solução, tomada de ar, entrada para o tanque, aqui o corpo da câmara. Para fazer a inspeção, a gente abre esse volante, solta essa garra, tira essa tampa, aqui dentro temos um selo de vidro. Esse selo de vidro impede a passagem de vapor de hidrocarbonetos do tanque para a linha de solução. Importante observar trincas. Se isso acontecer, é necessário fazer a substituição. Muito importante numa câmara é o anel de vedação, que deve ser de um material resistente ao calor. Isso porque, com o aquecimento da câmara em decorrência do incêndio, pode fazer com que a espuma aplicada saia por essa região e desperdiçando assim a espuma utilizada no combate a incêndio. Observe que no trecho entre as tomadas de solução até a tomada de ar nós temos solução de espuma, água mais LGE. A espuma é formada após a admissão de ar pela tomada. Aqui sim nós temos a espuma que sobre hidrocarbonetos forma o filme aquoso e solvente polar forma-se a membrana polimérica. O controle do nível de produto é importante em todos os tipos de tanques, mais ainda nos de teto fixo. Aqui em cinza, representando o nível normal, e em laranja, um excesso que pode acontecer por um problema operacional, ou ainda água utilizada no resfriamento aplicada dentro do tanque, ou ainda tanque incendiado com teto semi-adernado, aplicação contínua da espuma que eleva o nível. Esse produto vai descer pela câmara, sair pela tomada de ar, encher a linha de solução. E quando o bombeiro brigadista soltar o tampão para acoplar a mangueira, pode descer produto para toda a região e na rua. Importante ainda, nas inspeções das câmaras de espuma, fazer a abertura do dreno e verificar se há produto antes de abrir o tampão nas tomadas de solução. Um outro modelo de câmara é a TC, que nada mais é do que uma MCS dotada de um tubo cascata localizada dentro do tanque, visando reduzir o impacto da espuma sobre o produto dentro do tanque. Câmara TF, tanques de teto flutuante, sempre localizada acima da borda do tanque, pode ser dimensionada tanto para a área total quanto para o selo do tanque. Aqui é um exemplo da espuma sendo aplicada contra o costado, que desce até chegar ao selo ou o nível do produto. Quando dimensionada só para o selo, a aplicação de espuma é feita só na borda do tanque. Aqui o selo e uma barragem de contenção de espuma, mantendo ela somente nessa região onde está o selo. Nesse caso, a taxa de aplicação é de 12,2 litros de solução por minuto por metro quadrado, durante 20 minutos no mínimo. Quando dimensionadas para a área total, toda a superfície do tanque é protegida. Há, no entanto, uma observação: tanques com diâmetro superior a 60 metros, que pode necessitar de um combate combinado, câmaras de espuma e canhões. Isso eu irei demonstrar na próxima apresentação sobre
combate a incêndios em tanques. Injeção subsuperficial é uma outra alternativa de aplicação de espuma que é aplicada na base do tanque, formando o filme aquoso na superfície do líquido. Não é aplicável em solventes polares. Pode ser interessante em situações onde o teto esteja adernado, impossibilitando o combate por aplicação através de canhões. Isso já ocorreu em outro país, onde o pessoal fez uma adaptação, injetando espuma na base do tanque, extinguindo assim o incêndio, onde não estavam conseguindo fazer a extinção por meio de canhões. Ao ocorrer incêndio em selo, pode acontecer da espuma aplicada pelas câmaras ou outros métodos não atingir a base onde está o nível do produto e formar o filme aquoso. Incêndio apenas na fase vapor. Para resolver isso, há um outro sistema que eu não conheço pessoalmente, que possibilita a aplicação da solução de espuma dentro da área onde está o selo, uma estrutura similar ao sistema de drenagem de água dos tanques de teto flutuante. Em se tratando de sistemas importados, há diversas opções no mercado, inclusive para aplicação simultânea de espuma e pó por AK. Aí é uma questão de avaliar custo-benefício. Conforme eu falei no início da apresentação, temos sistemas fixos e semifixos. Nos sistemas fixos, há reservatório de LGE como parte do sistema de combate, normalmente utilizado em parque de tanques menores. Já os semifixos, a espuma aplicada através de viaturas, parques de tanques maiores, onde sistemas fixos se tornam inviáveis. No sistema semifixo, a viatura recebe água da rede de incêndio, faz a dosagem de LGE e a espuma é injetada diretamente nas tomadas de solução. Câmaras é sem dúvida um tipo de equipamento fundamental na proteção de tanques, pela simplicidade operacional e pelo baixo consumo de água e de LGE. No entanto, é bem frágil, que exige um curto tempo de resposta. As principais causas de falha são danos causados pelas chamas, principalmente no anel de vedação, danos causados pelo deslocamento do teto, obstrução da placa de orifício por carepas que se soltam do interior das linhas quando a solução de espuma é alinhada. Antigamente, a gente tinha uma rotina de limpeza das linhas de solução para remover as carepas. A gente abria a tampa das câmaras MCS e colocava aqui uma curva de 90 graus e fazia o alinhamento de água. No entanto, era bem trabalhoso e bastante arriscado, que tínhamos que trabalhar na borda do tanque, preso por cinto e corda de segurança. Há algum tempo essa prática deixou de ser realizada, até porque no intervalo de um ano as carepas juntavam novamente. O próprio órgão de inspeção de equipamento julgou que o custo-benefício era impraticável. O sistema fixo também está sujeito a problemas operacionais ou danos causados por estas incrustações. Uma forma de reduzir é fazer um duplo alinhamento com 2 filtros. Enquanto esse está operando, esse outro pode ser aberto para fins de limpeza. Feito o alinhamento dessa linha, o outro pode ser bloqueado e feita a limpeza. Com isso, temos maior garantia da continuidade operacional do sistema de espuma. Em sistemas já existentes,
é muito difícil a gente conseguir fazer alteração, porém, em sistemas novos, devemos sempre levar em consideração o posicionamento seguro das viaturas quando da alimentação das tomadas de solução. Nesse exemplo, observe que as tomadas de solução estão longe dos tanques que possam estar envolvidos em chamas. Não basta a gente ter um bom sistema fixo ou semifixo de combate. Temos que ter um bom LGE, armazenagem de forma correta, testes conforme a BNT NBR 15511, sendo ensaio de laboratório a cada 12 meses, ensaio de fogo a cada 36 meses. Assim, nós temos a garantia que no momento em que precisar, nosso sistema irá funcionar de forma correta. Na próxima, farei o fechamento das apresentações sobre tanques, incêndios na bacia, selo e na área total. Espero você lá, hein?